número 4, Êxodo capítulo de número 4, verso 21 a verso 26, diz assim, o verso de número 21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então, nesse versículo, nós vemos Deus aqui dando uma ordem muito específica para Moisés, né? Qual que é esta ordem? Vê que faças diante de Faraó todos os milagres, né? Então, dizendo, olha Moisés, você vai diante de Faraó e não se esqueça de fazer todos os milagres que eu coloquei na sua mão, né? Lembra quais são? Cajado, né, se transformando em serpente, a mão se transformando em a mão necrosando, né, a mão tipo fosse uma enfermidade, deixando branca, né, como se fosse uma lepra, e a questão do mar, da água se transformando em sangue. Então, Moisés, não se esqueça deles, não se esqueça de fazer. E segundo, Deus fala para Moisés, dá uma advertência. Qual é a advertência? Olha, Moisés, apesar de você ir até lá, olha só o que vai acontecer, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Esse aqui é um daqueles textos que paramos para refletir e tentar entender a Deus e seus planos. Você pode imaginar Deus chamando Moisés já com 80 anos, sendo que 40 anos Moisés sendo pastor, provavelmente já estava acostumado com a vida de pastoril, 80 anos, um senhor de 80 anos, Deus fala assim, olha, você vai sair aí do pasto, vai deixar essas ovelhas e vai para o Egito. E você vai então falar para Faraó, você vai pregar para ele, né? E Deus manda esta missão para Moisés, sabendo que, apesar dele se encontrar com o rei e falar com o Faraó não iria ouvi-lo. Que coisa! Como entender isso? Tem coisas na vida cristã, tem coisas na vida, no relacionamento com Deus, tem coisas que não, irmãos, a gente muitas vezes não conseguimos entender, compreender. Romanos capítulo 11, verso 33 e verso 34, diz assim a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem? Quem conhece? Quem sabe? Você que já está andando com Deus já há algum tempo, assim como eu, deve ter vivido algumas experiências que simplesmente desafiam nossas explicações, e às vezes até parece contraditória. Deus está falando, Moisés, você vai pregar, você vai confrontar, você vai chegar diante de Faraó, mas ele não vai deixar o povo ir, e ainda mais, eu vou endurecer o coração do Faraó. Porém, diante de momentos assim na nossa vida, que parece contraditórios, parece estranhos, parece difíceis de compreender o plano de Deus, mas o crente, o cristão, eu e você, sabemos que o plano de Deus sempre é o melhor. Sempre é o melhor. Tem situações que me aconteceram há anos atrás e só hoje posso olhar para trás e compreender e ver a bondosa mão de Deus me guiando em todos os momentos. Em todos os momentos. Tem coisas que eu e você, situações, circunstâncias, que não adianta querermos sabermos o propósito, a circunstância, a razão, mas descansar em Deus, confiar que o bondoso Deus em todo tempo, tem um bom propósito sobre as nossas vidas.
Será que Deus endurece o coração de alguém? Essa é a grande pergunta que estamos tentando responder hoje. A grande verdade é que Deus endurece quem a si primeiro se endurece contra Ele e o rejeita. Viu, irmã Glória? Vou responder de novo aqui. Anota aí. A grande verdade é que Deus endurece quem a si primeiro se endurece contra Ele e o rejeita. Então, primeiramente, quem causa esse endurecimento é o tanto rejeitar, é se afastar, é negligenciar, é se fechar para as coisas de Deus, é se fechar, né? É rejeitar o arrependimento, rejeitar a conversão, rejeitar a palavra de Deus, rejeitar os conselhos. Então, o endurecimento, ele vem, de tanto a pessoa rejeitar a Deus e rejeitar a sua palavra. Driver, um biblicista, ele escreveu dizendo o seguinte: Deus não endurece o coração de um indivíduo necessariamente com uma intervenção sobrenatural. O endurecimento através dos princípios e do caráter da natureza humana, que são determinados por Ele. Essa aqui é uma verdade profundamente hebraica, né? É um termo hebraico aqui, dizer que Deus endurece, Deus endureceu, Deus endurece o coração, é no sentido que a pessoa de tanto ouvir e rejeitar, ela então se torna endurecida. Nós vemos Paulo falando sobre isso lá em Romanos capítulo 11, olha o verso 7, ele diz assim: que diremos, pois? O que Israel busca? O que Israel busca, isso não conseguiu? Mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Não é? Então, o que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os demais endureceu? Como está escrito, verso 8: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escurecem-lhe os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvados às suas costas. Então o texto mostra que Deus, Davi dizendo sobre a grande mesa, Deus, ele mostra a sua bondade, a sua misericórdia, ele prepara uma mesa diante dos nossos adversários, Deus, ele derrama da sua bondade, da sua graça sobre as nossas vidas, e tudo isso muitas vezes se torna até laço, se torna até condenatório, para que diante de Deus ninguém possa dizer assim: não, Deus não me deu oportunidade, Deus não foi bom, Deus não foi misericordioso, mas pelo fato então da pessoa rejeitar, pelo fato de a pessoa ver a mesa de Deus, ver a bondade de Deus, ver a caridade de Deus, o amor de Deus, e ela rejeita, ela se endurece. Aqui Paulo usa uma palavra chamada entorpecimento. Entorpecimento, ela fica como anestesiada, né? Quando você toma uma medicação e fica meio assim, meio grogue, a medicação muito forte, a pessoa então de tanto rejeitar, ela entra num estado assim meio adormecida, não consegue enxergar, não consegue mais distinguir, e algumas vezes começa a chegar a um ponto de dizer assim: não estou nem aí, não se importa, não me importo mais, não está nem aí para nada, não está nem aí para ninguém, não é que as pessoas, olha, não quero saber mais de nada, então ela se endurece de tal forma, que para ela tanto faz, tanto fez. Hebreus capítulo 3, verso 7, diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, preste atenção que essa mensagem pode ser para você, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Verso 12. Tende cuidado, irmão,
jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o dia, o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós se endurecido pelo engano do pecado. Verso 15, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Irmãos, triste ver muitas vezes, até pessoas que estão dentro da congregação, pessoas que fazem parte do ciclo fraterno da igreja, mas se encontram com o seu coração endurecidos. Não ouve mais ninguém, não ouve mais nada, não se importa com mais ninguém, com mais nada. Meu irmão, não endureça o seu coração, não endureça, porque o juízo é certo. A palavra de Deus nos diz, então, no verso 22, para Moisés dizer para Faraó, olha, Moisés, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho e meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusardes deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu primogênito. O juízo vem. Continuar no caminho da incredulidade, do coração duro, rebelde, negligente, o juízo vai vir. Moisés está dizendo, Faraó, não vai deixar o povo ir, a consequência vai vir. A consequência vai vir. Assim também na vida daqueles que persistem no erro. Talvez o mais difícil aqui para Moisés, eu penso nesse texto, nessa parte que a gente está estudando aqui, talvez a parte mais difícil não é saber que Faraó não iria responder positivamente, não é? Mas talvez a parte mais difícil que eu penso para Moisés é chegar diante do rei, diante do Faraó, e trazer esta mensagem, dizer, Faraó, tudo bem, você não vai deixar, mas o seu filho primogênito vai morrer. Penso eu que talvez essa mensagem mais dura seja a parte mais difícil do ministério. Para dizer uma mensagem assim, a pessoa tem que ter muita certeza que vem de Deus. Pois quando estamos no centro da vontade de Deus, lembra? Nós nos sentimos invencíveis. O homem de 80 anos, um pastor de ovelhas, chegando diante do Faraó e dizendo, olha, se você não deixar o meu povo ir, o seu primogênito vai falecer. Tem que ter muita segurança, tem que ter muita convicção, que ali ele está sendo enviado por Deus. Tem que ter muita convicção, está no centro da vontade de Deus. E quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente fala aquilo que Deus manda falar. E sabe o que acontece com o profeta, com o homem de Deus? A paz, a segurança que vem do alto. Diz o texto que Deus diz que Israel é meu filho, meu primogênito. Geralmente a palavra primogênito significa o primeiro filho, mas muitas vezes aqui na Bíblia nós vemos aquele de destaque, né? Aqui Deus se referindo à sua nação eleita no sentido coletivo, Israel. Também provavelmente, se ele está se referindo a Israel como coletivo, como seu filho, também o primogênito de Faraó não significa só o filho de Faraó. Tanto é que nós vamos ver mais para frente que o juízo não vem só na casa de Faraó, mas vem para aqueles outros também que não passaram nas portas, nos umbrais, a marca do Cordeiro. Então, nós vemos então que essa palavra filho significa no sentido coletivo, tanto para Israel como para Faraó. Então Israel é filho, então Deus trata o seu filho de uma maneira diferente. Jeremias capítulo 31, verso 3, um texto que eu gosto muito, que diz assim, Jeremias 31, 3, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei,
Por isso, com benignidade te atraí. Se você é filho de Deus, filha de Deus, assim como Ele tratou o seu filho aqui em Israel, Deus tem tratado conosco. Deus, com amor eterno, tem nos amado, com a sua bondade, a sua benignidade, tem nos atraído até Ele. Mas como muitas vezes, conhecendo esse tão grande amor, conhecendo esta bondade, vivendo esta vida abençoada, muitas pessoas ainda continuam rejeitando a Deus, continuam vivendo uma vida de pecado. Ah, irmãos, Deus cuida dos seus filhos. Deuteronômio capítulo 32, verso 10 diz assim: achou-me numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos, rodeou-me e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Deus, Ele nunca te abandona. Nunca abandona um filho seu, uma filha sua. Deus, Ele sempre está perto. Deus sempre está protegendo, guardando, livrando do mal. Amém? Deus cuida dos seus filhos. A segunda parte desse texto, do verso 24 a 26, nós vamos ver o perigo da negligência. Parece que muda aqui, é um texto meio obscuro, um texto difícil de entendimento. Mas nós vamos ler agora. Verso 24 e 26, capítulo 4, diz assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Eu poderia fazer essa outra pergunta, né? Acho que é mais fácil dizer. Deus mata alguém? Deus mata? O que você acha? Deus mata? Deus pode vir matar uma pessoa? Então diz assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zíbora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou e disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Esta então é uma passagem obscura, até mesmo para os antigos comentaristas judeus. É difícil esse texto aqui. A passagem, ela está ligada, né, então geralmente quando a gente estuda um texto bíblico, nós temos que ver ali as palavras que mais se repetem, qual que é o objetivo, o alvo, a grande ideia daquele texto. Então nós vamos ver aqui que o propósito desse texto é apontar, né, a necessidade da circuncisão. A circuncisão, ela é o sinal da aliança dada por Deus a Abraão, a seus descendentes. Gênesis capítulo 17, verso 10, diz assim: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então Moisés, apesar de ser criado pela filha do faraó, Moisés também foi criado até ser desmamado por a sua mãe, uma hebreia. E como hebreu, provavelmente Moisés foi circuncidado. É bem provável. É quase consenso entre os biblicistas que Moisés foi circuncidado. A grande questão aqui talvez seja que Moisés, ele não cumpriu com a aliança de Deus com seu filho, que provavelmente aqui era Gerson. Gerson talvez não tinha sido circuncidado. Talvez não, né? O texto mostra que não tinha sido. O que nós podemos ver aqui? Depois de decidir verdadeiramente a confiar em Deus de todo o seu coração, Moisés, depois de deixar as suas amuletas, aquelas desculpas esfarrapadas que nós estudamos nas últimas quartas-feiras, Moisés então ele se encoraja de uma fé assim fervorosa, uma confiança em Deus, e ele segue essa jornada
né, como se tivesse sido aquele crente invencível, sentindo aquele crente estando na vontade de Deus. Mas sabe que nestas horas o que acontece comigo e com você? Quando nós começamos a se envolver com as coisas de Deus, se aproximamos mais de Deus, muitas vezes Deus entra com algumas providências na nossa vida, para nós percebermos algumas áreas que talvez estejamos negligenciando. Moisés sabia da aliança. Moisés, como descendente hebreu, sabia que todo hebreu deveria circuncidar o seu filho, como sinal da aliança feita com o seu pai Abraão. Moisés tinha rejeitado esta aliança, rejeitado a recomendação da palavra de Deus. Parece que Moisés ficou extremamente doente aqui, Deus quis matar, o texto não fala, mas provavelmente Moisés ficou extremamente doente. Que experiência dolorosa para a família, que experiência muitas vezes dolorosa a família passa, porque esse crente, esse servo de Deus, tem negligenciado princípios da palavra do Senhor. Preste muito bem atenção. Há um grande perigo quando nós se tornamos crentes negligentes. Queremos ser um povo abençoado, queremos estar na bênção do Senhor, mas negligenciamos algumas áreas, negligenciamos algumas mudanças que precisam ser feitas. E aí, traz um grande prejuízo para as nossas vidas. Ali estava Moisés, sofrendo. Deus queria matá-lo. Moisés havia negligenciado a circuncisão de seu filho. Quando Moisés se pôs no caminho de Deus, o Senhor o parou antes de continuar. Moisés, tem algo que você tem negligenciado, Moisés. Tem algo que para você talvez pareça tola, parece bobagem, parece coisas que ficou lá atrás. Circuncidar hoje não precisa, né? Moisés pensando naquela antiga aliança. Hoje eu estou aqui nesse deserto de Midian, estou longe dos meus pais hebreus, mas atendeu o chamado e não cumpriu com a maneira que deveria viver na aliança. Deus então para Moisés no meio do caminho, diz: Moisés, se para você é coisa tola, para mim não é coisa tola, a minha marca. Zíbora, que sentiu o erro e cuidou de corrigir o que havia sido negligenciado. Olha, irmãs, por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Numa hora como essa, talvez a mulher tola ia falar assim: e agora, o que eu vou fazer? Meu marido no meio do caminho doente. Poderia começar a fraguejar, começar a amaldiçoar, começar a falar como a mulher de Jó falou: amaldiçoa o seu Deus e morre. Como a mulher tola nesse momento agiria. Mas a mulher sábia edifica a sua casa. Quando tem problema, o fogo está pegando, a mulher sábia não ateia mais gasolina no fogo. Pelo contrário, ela vai procurar a resposta, ela vai procurar a solução, ela vai atrás, resolver aquilo que está sendo negligenciado. Por mais que custe, por mais que seja doloroso, porque creio que não deva ser fácil. A mãe, então, pegar uma pedra e fazer a circuncisão do seu filho, provavelmente um garoto. Imagina a dor da mãe, imagina a dor do menino. Mas a mulher sábia edifica a sua casa. Então Zíbora, ela toma a medida, toma a direção. Provavelmente também deve ser ali o último ponto na jornada dela com seu filho. E voltam para sua casa, que o menino provavelmente ficou dolorido. Porém, ela agiu para salvar o seu marido. Ela agiu com sabedoria, com inteligência. Preste atenção. Se você é casado, preste atenção no que eu vou dizer agora. Se você é casado, não negligencie os conselhos do seu cônjuge. Vou repetir de novo. Se você é casado,
não negligencie os conselhos do seu cônjuge. Ele ou ela talvez seja a pessoa que mais lhe conhece. Então, quando ela diz: meu amor, pare de dar carona para essa colega de trabalho. Aí você diz assim: nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Preste atenção, meu irmão. Assim como Zíbora salvou o seu marido, talvez o conselho da sua esposa pode te salvar. Pode guardar o seu casamento, te tirar de um laço do capeta. Talvez quando ela diz assim: meu amor, pare de ficar de conversa no WhatsApp com essa menina. Aí você diz assim: nada a ver, nada a ver. Ô meu irmão, preste atenção nos conselhos da sua esposa. Preste atenção no conselho da sua esposa. Quando ela diz: meu amor, separe o dízimo e a oferta. Aí você diz: não, nada a ver. Nada a ver. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Geralmente, o orgulho e as inseguranças pessoais tragicamente nos furtam de uma perspectiva que poderia beneficiar a nossa vida. Geralmente a pessoa que está mais próxima de você é que lhe conhece. Então não rejeite o conselho da sua esposa. Não rejeite. O ano passado, eu tinha recebido uma proposta, um amigo meu se mudou para Portugal e preparou uma caravana para levar alguns pastores daqui do Brasil para Portugal, para conhecer algumas igrejas, conhecer algumas necessidades lá. E eu coloquei meu nome sem consultar a minha esposa. Quando cheguei em casa, fui avisá-la. Falei: olha, Thalita, no mês de maio, junho, entre maio e junho, nós vamos para uma caravana, eu vou para uma caravana para Portugal. Vou conhecer algumas igrejas lá em Portugal. E minha esposa falou assim: não acho que sabe você ir para Portugal. Não é o tempo ainda de você ir para Portugal. E aquela semana foi uma semana terrível, uma semana assim para mim pesada. Eu falei assim: minha esposa não está sonhando meus sonhos. Minha esposa não está querendo seguir comigo. Como eu fiquei para baixo aquela semana. Como eu fiquei triste aquela semana. Eu já tinha falado com o meu orientador para conhecer uma faculdade, fazer um doutorado, alguma coisa assim. Aí parece que veio aquele balde de água fria na minha cabeça, falando assim: minha esposa, uma semana eu fiquei de bico. Aí virou o ano, veio a questão do coronavírus, e graças a Deus eu escutei a minha esposa, não fechei a minha viagem, não paguei a minha viagem, guardei o nosso dinheiro, foi poupado, porque a mulher sábia edifica a casa. Meus irmãos, por mais que você não goste, por mais que seja dolorido às vezes, por mais que você queira seguir os seus próprios caminhos, ouça os conselhos da sua esposa, ouça quem está dentro da sua casa, ouça, não seja orgulhoso, não é? A circuncisão é um símbolo do ato de lançar fora tudo que é desagradável a Deus e de dedicação a Ele para a tarefa à frente. A verdadeira circuncisão é uma atitude interna e não é um ato externo. Paulo, escrevendo sobre isso, ele vai dizer assim, Romanos capítulo 2, verso 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração, do espírito, na segunda letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então hoje, meu irmão e minha irmã, Deus não pede que nós mais fazemos a circuncisão na parte do prepúcio, mas Deus pede que nós fazemos uma circuncisão no coração, na parte interna. Será que, assim como Moisés, não tem algo na sua vida que você está negligenciando? Algo
por questão de orgulho, por questão de vaidade, por questão de achar que você está tendo alguma vantagem, e você está guardando isso. Em nome de Jesus, lance fora, remova esse pecado da sua vida, remova esse orgulho da sua vida. Não espere Deus colocar a sua mão, como fez com Moisés, para que diante de um momento de dor, de um momento de aflição, você possa se lembrar e quebrar esses ídolos. Não espere um momento de dor, não espere Deus mandar ali, esperar Deus trazer ali, permitir uma situação difícil na sua vida, para você se converter desse mau caminho. Mas hoje, no tempo que se chama hoje, se converta, ouça o Espírito, ouça a palavra de Deus, obedeça a palavra do Senhor. Será que não tem áreas em sua vida que você esteja negligenciando? Talvez para você esteja tudo certo. Está tudo bem, estou nem aí. Está tudo bem. Mas eu quero incentivar você. Converse com o seu cônjuge. Veja se está tudo bem mesmo no seu casamento. Veja se você está sendo este marido que você acha que você está sendo. Você já perguntou para a sua esposa? Você já perguntou para os seus filhos se você está sendo o pai, o pai que você acha que você é? Você já perguntou para o seu patrão, para o seu chefe, se você está sendo o funcionário que você acha que você é? Você já entrou no relacionamento discipulador com seu pastor ou com seu líder? Será que não tem algo que precisa mudar? E tem às vezes, meus irmãos, que tem coisa que muda, que a gente só consegue mudar com a ajuda de outro. Provérbios capítulo número 27, verso 17, vai dizer assim: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Então, meu irmão, se você é crente e quer andar sozinho, dificilmente você vai conseguir remover essas feridas, essa sujeira, remover essas marcas, esses maus hábitos que muitas vezes nós trazemos da velha natureza. É muito importante, meus irmãos, andarmos em comunidade. É muito importante termos pessoas à nossa volta. Zíbora estava no momento apropriado para ajudar Moisés. Eclesiastes capítulo de número 4, verso 9, a palavra de Deus diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então eu quero incentivar você nesta noite. Converse com as pessoas. Se relacione de uma maneira discipuladora com as outras pessoas. Tenha pessoas que te ajudem no crescimento, pessoas que vão apontar as suas falhas, não apenas para te rebaixar, mas para te ajudar a crescer. Pessoas que muitas vezes mostram para você aonde você precisa acertar, que você está falhando. Tenha essas pessoas próximas de você, converse com elas. No dia 24, uma segunda-feira, nós vamos começar um curso chamado Uns aos Outros. Uns aos Outros. O objetivo desse treinamento é ajudar no aconselhamento bíblico. Você que é líder da igreja, você tem que participar desse treinamento. É para ajudar no aconselhamento das pessoas, ajudar que um ao outro possa ajudar no crescimento, para que nós possamos melhorar. Eu não compreendo, eu não entendo, né? Conforme a gente vai passando o tempo numa igreja, algumas coisas me surpreendem. Com pessoas que já estão 4, 20 anos, 15 anos na vida cristã e continuam no mesmo erro, nas mesmas falhas. Não mudam em nada, são negligentes. Mas não espere, meu irmão, não espere que Deus, assim como Moisés, o encontre no meio do caminho, para que você possa mudar. Procure a mudança, procure ser melhor, procure no Senhor a cada dia
as áreas que você tem negligenciado e seja um crente melhor, porque Deus tem uma grande missão para você cumprir aqui na terra. Que Deus continue te transformando, te limpando, e que você não se esconda, não ache que não tem nada a ver, não endureça o seu coração. Se Deus está falando com você hoje é o dia de apagar essas fotos, hoje é o dia de você acertar as suas contas, hoje é o dia de você pedir desculpas a quem precisa ser pedido desculpa, hoje. Não endureça o seu coração, limpe o seu coração, limpe, não ache que não tem nada a ver, vive em paz, que o Senhor, quando te encontrar no meio do caminho, Ele possa te abençoar, possa dizer: esse é meu filho amado, Ele possa te fortalecer, Ele possa te conduzir para você chegar diante do faraó e ser uma voz de Deus neste mundo. Que Deus abençoe. Nós vamos ouvir mais uma canção.